Boa noite. Boa noite. Quem é que está aqui a primeira vez? Milena. Ah, tu também. Como é teu nome? Milena. Milena e... Índice. Hã? Índice. Tá, sejam bem-vindos, então. Obrigada. Alguém tem alguma coisa para perguntar dos livros que tem lido? Eu tenho certeza que todo mundo tem. Eu tenho. Opa! Fala. Eu tirei uma foto porque era grande a passagem. Deixa eu só localizar aqui. Eu comecei a ler do Robson Pinheiro, Os Guardiões, e duas questões me chamaram a atenção. Uma é sobre o obsessor, que lá pelas tantas diz assim: o tipo de obsessor de uma pessoa depende muito da importância do trabalho que ela desenvolve, do perigo que esse mesmo trabalho representa para o obsessor ou a organização a que ele pertence, considerando os mais sofisticados. Olha aqui, ó. O negócio é o seguinte. O Espiritismo fala sobre a obsessão, né? O título é obsessão, de obsessão simples, fascinação e possessão. Vocês se lembram disso, né? Vocês se lembram disso? Depois, tá, o que eu falei? Obsessão simples, fascinação e possessão, tá? São graus da influência dos espíritos sobre outro espírito de uma forma ruim, maléfica, digamos assim, né? Prejudicial, digamos assim. Depois a Logoseira nos trouxe outra coisa. Logoseira, para quem não sabe, é a filosofia da Michaelis. Tem esse nome porque tem que ter um nome como referência, apenas isso. O nome existe para ter uma referência. Então, os mentores disseram para nós o seguinte, que os obsessores eles são mandados diretamente para uma pessoa. Então, por alguma sensação, sentimento de ódio, de ciúmes, de inveja, então existe um direcionamento para aquilo ali. Não é muito com o que tu está falando aí, então. Né? Eu não sabia. Pode o obsessor ser muito inteligente, não tem nada a ver caráter com inteligência, nem com estudo, você sabe muito bem disso. E obcecado, cachorro. Pode ser, nunca se sabe. Então, esse obsessor ele vai estudar o seu alvo para atingir direto, não sei se vocês sabem, né? Para atingir direto a vítima. E, ao mesmo tempo que ele vai estudar esse alvo para atingir a vítima, ele vai fazer com que, onde é que ele vai mexer, qual é a área do ser que ele vai mexer? Com os defeitos do ser. Então, se a pessoa tem ciúmes, tem inveja, tem isso, tem aquilo, vai ser exacerbado esse sentimento para que a pessoa sofra. Ou a pessoa prejudique outros num momento social, num momento familiar, ou a pessoa sofra por si própria, não só prejudicando os outros, mas si própria. Mas isso, ao mesmo tempo que é uma coisa ruim, ao mesmo tempo é um instrumento do bem, porque faz com que apareça dentro da pessoa defeitos que ela não tinha se tocar. É uma forma também de evidenciar o que precisa ser modificado. Então, nesse caso, é bem aquele papo que a gente sempre diz, que o mal é instrumento do bem. Tá? Mas essas influências que fala ali, possíveis, em relação ao médium. É isso? Diz o perigo que a pessoa representa para o obsessor, ou vou ter que repetir, então, que não lembro. Repete, só porque eu quero ouvir o início. O tipo de obsessor de uma pessoa depende muito da importância do trabalho que ela desenvolve, Sim. do perigo que esse mesmo trabalho representa para o obsessor ou a organização. Muito, muito específico isso aí, muito limitado esse tipo. Então todo mundo que observar... Tem que ver bem esse contexto assim, do livro como um todo, porque uma das dúvidas muitas que a gente recebe seguidamente é se o médium, né, que está recebendo o obsessor, vamos dizer, que esteja incorporando, ou esteja de alguma forma recebendo a manifestação do obsessor, se ele teria, né,
sofreria alguma coisa em relação a estar usando a mediunidade, tá? Que a princípio, como o Francisco disse, vai ser direcionado à vítima. O médium não tem efeito prejudicial do obsessor. Tá? O que pode acontecer? Dependendo da carga que vai ser expressada pelo obsessor, de raiva, de ódio, enfim, trazer alguma coisa muito pesada, a pessoa pode emocionalmente, digamos, sentir o peso disso, Não é fácil a gente ver uma pessoa manifestando ódio, etc., mas não é porque é um obsessor, poderia ser ao vivo e tu também ter essa mesma reação, tá? Então isso é possível acontecer, mas é mais pelo nosso próprio lado emocional do que pela mediunidade em si. Mas isso é uma coisa muito específica, uma determinada situação. E isso é uma situação ampla. E o poder do obsessor, tem a ver com isso que o Francisco disse. Ele vai estudar a pessoa, sua vítima, ou alguém vai estudar e ele vai, se ele faz parte, por exemplo, de um grupo, que tenha lá um lado do mal, que tenha, assim como a gente tem as organizações do bem, existem as organizações do mal. Então, se ele faz parte de um grupo, alguém do grupo fez essa análise, ele pode estar indo com um ponto mais, com uma força maior, digamos, nessa influência. Tá? Então, saber qual é o ponto fraco da sua vítima. Então, ele vai agir com mais força. E é óbvio que o lado do mal procura prejudicar os centros que possam encaminhar os seus companheiros também. Então, por isso que eu digo, é uma coisa específica. E aí vocês deveriam me perguntar uma coisa. Por exemplo, eu disse que... Não, é só para esclarecer, Vocês lembram que a gente já falou em outros momentos da falange azul, que é uma falange de magos brancos, de magos do bem, desculpe. Essa mesma situação, digamos, existe ao contrário, A gente não tem um nome, porque daí são, digamos, ilegais, Tá? Mas existe para o mal, Então, também, às vezes, além de ser um obsessor, esse espírito ele é treinado, digamos, de formas a conhecer como mexer com as energias, com as forças, com as coisas e alterar. São iniciações do lado do mal. Exatamente. Como existe a falange azul, existem as fraternidades, fraternidade branca, fraternidade... Fraternidade branca, fraternidade... Como é que é? É luz. É luz, eu esqueci. Mas deixa eu explicar para vocês. Então o obsessor ele vai agir nos defeitos do ser, ali vai ser o campo de ação do obsessor. Aí vocês têm que me perguntar, e se o ser não tem defeito? Aí vocês vão dizer, mas existe? Existe. Esse papo de dizer que ninguém tem gente que não tem ninguém que não tem defeito, isso é papo de... existe. Pessoas que não têm defeitos. E aí como é que o obsessor vai agir? O que ele vai fazer? Ela vai trocar mais de nome, influenciar no ambiente. Ela tem uma que influencia no ambiente, uma que influencia no... Tá, mas eu digo na pessoa, no indivíduo. Como obsessor, O obsessor no indivíduo. Ele vai lá no indivíduo, eu venho aqui com a missão de encher o saco desse cara. Aí eu vou lá, mas esse cara não tem defeito. O que eu vou fazer? Usar aparelhos, alguma coisa externa, usar alguma coisa externa, a ele, para afetar de alguma forma, ou seja, até um aparelho, isso ele poderia, Ele vai usar, não, eu estou falando de novo, especificamente aquele ser, nada o ser. O que o obsessor faz com o ser que não tem defeitos? Magia do mal, quer dizer aquela coisa que pode não. ser magia do mal. Obsessor. Obsessor. Ninguém sabe. Isso que o Enio falou, vai botar aparelhos para dar dor, para dar problemas físicos, tá?
Ele vai agir de uma forma que vai prejudicar a pessoa no seu bem-estar, né? Tipo, vai ficar cansado. Né? Que não tem sentido ele alterar defeito ou exacerbar, porque o cara não tem. Né? Agora, um carinha é bebum, um carinha é não sei o que, bom, aí tá. Aí vai se respaldar ali. Vai afundar a bebida, vai afundar. Não precisa isso, né? Pode ser outro. Não, estou dando exemplos simples assim. Isso então, como é que eu não consigo? Os guardiões. Tá, mas ele fala sobre o que em geral? Sobre aspectos da Umbanda. Ah, tá. E aí tem uma outra situação que também me chama a atenção, não sei se eu já posso ler. Diz assim, na sequência disso, né? Algo semelhante ocorre em relação ao guardião particular. Não veremos um guardião superior assumir o papel de proteção de uma pessoa que nada faz de concreto ou nenhuma ação representativa tenha de maneira mais abrangente em prol da humanidade. Sim. Sim, tá certo. Então, quem não faz nada pelo bem não tem guardião. Pelo amor de Deus, pessoal, por favor. Anjo da Preste guarda. atenção. Nesse exato momento, eu vou falar o seguinte. Pessoal, Preciso de informar, não existe anjo da guarda. Não, a humanidade existe. Quantos? Não, quantos? Pelo amor de Deus, quantos anos está aqui na Micaela? 5, 6. Olha, vou te puxar o joelho. Olha aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Prestem bem atenção. No planeta Terra existe. Espera um pouquinho, fica quieta. No planeta Terra, eu tenho que ter um raciocínio, Marcos. Espera um pouquinho, o mentor está comigo, eu tenho que ter um raciocínio. O planeta Terra tem mais ou menos 7 bilhões de seres, para quem não sabe, estou informando. Tá? Encarnados. Mas na realidade ele tem 10, 14 bilhões no conjunto geral, que encarna e desencarna. Os planetas têm mais gente do que encarnado, evidentemente. Existe aquela troca de está morrendo e está nascendo outro. Vocês acham que cada um vai ter um anjo? Pelo amor de Deus! Isso é um troço que religiões criaram, que o vovô e a vovó criaram. Já nem são, esses vovô e vovó que eu estou falando já nem são os mesmos que quando eu pensei, né? Esses outros já são tataravana. Não existe, nem tem tanto anjo assim para botar atrás de cada um. Isso é coisa de religiões que inventam esses papos. E mentor só vai ter mentor quem for fazer um trabalho em prol da humanidade. Entendeu? Agora vai ter o espírito de luz. O que adianta o cara estar ali se a pessoa não faz coisa? Eu vou perder tempo atrás de um cara que. Não vou perder tempo. É que vamos. Eu tinha mais coisa para falar. Sabe o que a gente enxergar? É que a gente precisa pensar sobre as coisas. A gente poderia encerrar. Não existe anjo da guarda, não existe guardião particular, não existe não sei o quê, só existe em tal situação, ponto. Vamos pensar. Por que nós teríamos um anjo da guarda? Ou um guardião particular? Né? Não faz. Agora se os ricos vão dizer, não, eu pago para pobre não pode ter guardião que se lixe. Por quê? Por que eu mereceria mais do que Não, todo mundo teria, né? Se fosse um anjo da guarda para cada um de nós. Tá? Isso é utópico, viu, pessoal? Tá, não, mas se fosse, por que nós precisaríamos de um anjo da guarda? Se pensar pelo lado prático, quem faz um trabalho para o bem dá mais trabalho para o pessoal do mal. Incomoda mais. Quem está gestionando Não, toda a humanidade, todas as pessoas, cada um tem um anjo da guarda, certo? Não é o que a gente ouve por aí? Sim. Que todo mundo tem o seu anjo da guarda. Utópico. Aí a gente pega, acelera a moto lá e diz, ó, tá dando trabalho pro teu anjo da guarda. Não é só, ninguém tá dividindo em bem e mal, né? Estamos falando da No dia que vida. eu caí de moto, o cara estava dormindo. Esqueceu de cuidar de ti. Ou se jogou embaixo de ti, porque não sei o que, né? Tá? Qual é a lógica de tu ter, assim, eu vou mandar 50 pessoas pro planeta Terra. Ah, e mais 50 anjos da guarda. Por quê? Qual a explicação que vocês acham lógica para isso?
acham, não têm coragem de dizer o que é. Seria para proteger essas 50 que vieram? O quê? Vamos ler os leões? Eu garanto. Proteger de si mesmo. Ah, olha aqui, ó. Posso falar? Entende? Não tem sentido nenhum. Tá, daqui, ó. Tá? Isso que se fala. Ninguém nos protege? Sim. Tem um monte de gente que nos protege. Mas não são anjos da guarda, não é uma coisa assim, ai, Adriana, o anjo da Adriana, o anjo do Francisco, o anjo não sei de quem. Né? Tem quantos, se o Francisco falou em bilhões de seres, vamos dizer, nasce um, tem que nascer mais um anjo. Né? Então quem nos protege? Quem nos ajuda? O anjo tem outras finalidades, ele faz outras coisas. Outros espíritos. Protetores. Né? Aquela história, isso sim, que a gente vê até nos desenhos animados, nas historinhas infantis, que tem o anjinho, né? Falando coisas boas de um lado e tem o diabinho falando coisas ruins do outro, né? Um incentivando para te fazer a coisa certa, o outro incentivando para te fazer a coisa errada. Isso, obviamente, é simbólico. Significa obsessor. Né? Não vamos levar a risca de ter um anjinho batendo asinha e um diabinho com um garfo na mão. É o retrato, digamos, de um espírito do bem, iluminado, já com algum grau de evolução, né? Ou a tua própria consciência, o teu próprio eu superior, te dizendo, olha, esse é o caminho do bem, por aqui vai dar certo, né? E etc. E do outro lado, né, são os parça, né? Os caras ali do mal que estão tentando te puxar para o lado deles, tá? Isso sim existe. Esse cara que está aqui te dizendo bem, ele está te protegendo. É um anjo da guarda, naquele momento, né? Não é? É, por isso que eu fiz assim, entre aspas. Quando tu vai a qualquer espírito que faça algo para te ajudar, que tire um obsessor, que tire não sei o que aquela intuição que a gente tem quando está andando, não sei aonde, não, vou por aqui, vou não sei o que lá, né? Vou fazer o mundo da minha rota. Isso aí foi alguém que te ajudou. Muitas vezes é assim. Posso né? falar? Tá, pessoal, então, aquele negócio também que tem muita coisa que dizem que está errado, obviamente. Mas que tudo que acontece tem que acontecer, também não é assim. Infelizmente, eu sinto dizer para vocês. É o seguinte, vocês têm que ter um entendimento de que o espírito está aqui. Tanto faz, entre aspas, está encarnado ou não. Tá? Se cai no avião, todo mundo tinha que morrer naquele avião. Não. Talvez um que outro tenha, mas a maioria pode ser que sim, pode ser que não. Então nem tudo é tão assim, né? Não cai uma folha porque tem que cair aquela folha. Não, ela caiu porque tinha que cair, porque, por algum motivo. Então tem pessoas que têm que morrer, tem pessoas que tanto faz e tem pessoas que têm que viver. Naquele momento. Naquela situação, naquele momento. Né? Porque tanto faz. Pra gente não, meu Deus, eu estou agarrado nessa vida, nesse corpo, dessa maneira de que eu estou aqui, meu Deus, mas tu está de passagem, como disse aquela mulher que a gente conversou, não existem vidas passadas, existem corpos passados. Se tu pensar bem, é lógico. O espírito está aqui, encarna, passa por situação, desencarna, outro corpo, papapá. A vida é a mesma. A vida é a mesma, é o mesmo ser. Ele só muda situações. Né? Esse mesmo ser ele pode estar melhor, porque passou por coisas, evoluiu, ou não evoluiu, ou piorou a sua situação kármica, ou melhorou a sua situação kármica, e vai por diante. Né? Anjo, pessoal, a finalidade da existência, eu estou assim impressionado. A finalidade da existência do anjo não é estar protegendo, eles têm outros trabalhos divinos. Eles pertencem a um outro tipo de linha. Existe o espírito que encarna e desencarna, o espírito da linha da humanidade, e existem os anjos que são de outra linha. Sabia disso? Não. Alguém sabia disso?
Sim, olha Sim, só. A essa gente tem uma linha evolutiva para chegar ao humano, tá? Que é mineral. O espírito é criado, ele vive um período longo como mineral. É o mesmo espírito. Nós já fomos uma pedra, já fomos uma rocha. Tá? Pertencemos a um grupo que é o grupo a uma grupo, digamos assim. Não, o espírito ele vai agora me fugiu a palavra. Não é encarnar, mas ele vai habitar o reino mineral. Depois ele vai habitar o reino vegetal. Depois ele vai encarnar num reino animal inferior, depois animal superior e depois humano, tá? O livre-arbítrio surge a partir do momento que ele está apto a encarnar como humano. Aí começa as besteiras. Por quê? Do mineral até o animal superior, todo esse período, ele é um período de expansão da consciência, de desenvolvimento, né, de uma série de... Milhares de anos, hein? Milhares de anos. Né, de desenvolvimento de uma série de formas de se relacionar, né? Então, se a gente pegar a resposta de um mineral a um estímulo, ela vai ser bem mais limitada de uma certa maneira, né, do que nós aqui dizer, eu não gostei que tu fez tal coisa, né, tu consegue elaborar, digamos, de outra maneira, né, ou tu não deveria ter feito, ou enfim, tá? Então o livre-arbítrio ele só vai surgir quando tu tem uma consciência, um cérebro, tu tem toda uma experiência acumulada que te permite discernir e decidir. Tá? Então, isso é o que acontece. Esse é um tipo de ser. De caminho evolutivo. E tem outro que, digamos assim, a expansão, né, desse espírito, expansão de consciência até chegar ao humano, e o outro é na linha dos que vai chegar nos anjos como equivalente ao humano, né? Que são os duendes, gnomos, Silfos, salamandras, duendes, gnomos, do vento, do ar, da terra, da água, que são os espíritos da natureza. Tá. Esses nunca serão humanos, eles sempre serão anjos. Eles vão partir na evolução para anjo. Na evolução do anjo na hora. Pode acontecer de um anjo encarnar num corpo físico humano? Pode. Raro, mas pode. E pode acontecer para que ele tenha uma experiência e vá lá no grupinho deles e morre assim, sabe? Olha como eles são coitados. Volta lá e diz, olha, fica aqui que é melhor. Tá louco, Deus. O humano tá bravo com isso. Tá bravo. E... então são diferentes. Os espíritos da natureza elementais... Estão dentro da Umbanda, sempre ajudando na Umbanda. Sim, sim. E tem a diferença, olha aqui, elemental e elementar, com R. Francisco fala da Logosian. Tu lembra de tudo isso da Logosian? Eu peço desculpa a vocês, mas aqui como eu estudei muito teosofia, ocultismo, e a Logosian vem com outro conhecimento para esclarecer, nem tudo eu me lembro pela Logosian, e eu me lembro porque a Logosian fala da então, hoje é importante a gente saber que os anjos são outra linha de evolução que os humanos. Vem dos elementais. Duendes, gnomos e anjos. Silfos, salamandras, etc e tal. Tá. Alguma pergunta? Só para ver se eu entendi certo. Então, um duende vai evoluindo até chegar em anjo. Sim. Isso? Tá. Exatamente. E o gnomo, o duende, um é mais evoluído que o outro. Eu não me lembro qual dos dois que é mais evoluído. O gnomo ou o duende. Um é mais evoluído que o outro. Eles são da mesma
E os anjos, eles são os devas. Vocês vão ver na Teosofia, que é o budismo tibetano, os livros de Helena Blavatsky, que fala muito sobre os devas, que são os anjos, essa linha evolutiva diferente da humanidade. Inclusive os espíritos humanos, que foram humanos e depois evoluíram para as fraternidades, alçaram a planos superiores, eles vão ter contato com os devas e vão trabalhar em muitas coisas que são... Tem trabalhos específicos dos devas para determinadas coisas, né? Aí são coisas incríveis, os livros citam várias coisas. E a gente recebe também muita coisa relacionada a isso. Né? É que a gente tem que entender que os espíritos, nós enquanto espíritos, né, somos parte do universo. Sim. O universo não existe para nós. Exatamente. Basta tu sentar num lugar maravilhoso e pensar, vem cá, tudo isso aí foi feito para mim, ridículo. Eu faço parte disso aqui não faz parte de mim, eu faço parte, eu sou apenas uma situação daquilo ali. Tá? Seria muito petulante no nosso pensamento achar que só a Terra existe e achar que a Terra foi feita para mim. Não, e mesmo que seja de outra, além disso, né? Sim, sim. Nem tudo é em função do espírito humano. Sim, tudo em função do amor, da evolução de tudo. Porque tudo evolui, nada pode parar e tudo é interligado. Se vocês alçarem a determinados níveis, que eu não me lembro agora, búdico, nirvânico, se não me engano, que são os níveis, você sabe que existe corpo físico, mundo físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico, nirvana, para-nirvana, maha-para-nirvana, e aí vai. Esses planos todos são planos, dimensões diferentes que todos nós temos ali uma presença, só que dependendo do grau evolutivo, determinado nível de consciência está latente, ele não está manifesto porque o ser não alcançou ainda aquele nível de consciência, ou seja, a maioria está no plano astral, a maioria é um nível de consciência astral, a grande maioria, né? Poucos estão no mental inferior, superior ali, poucos, né? Que são os mundos já da Cefala. Eu estou falando rápido porque isso é um assunto muito longo, não dá para estar em pouco tempo falar sobre tudo isso. Mas eu estou falando isso porque existe o eu inferior e o eu superior. O eu inferior seria o astral e o mental inferior. O astral seria o mundo das emoções, que é o mundo dos defeitos, né? Dos sentimentos, defeitos. O mental inferior é o mundo da mente normal nossa. Vou fazer tema amanhã, vou calcular não sei o que, eu estou me manifestando no mundo, no cérebro mental inferior. Né? Quando eu boto alguma emoção, eu estou misturando com o astral. Aí eu botei emoção no meio. Então, astral é emoção, mental inferior é a mente normal, mental inferior. Tá? E a superior já são outras coisas que não dá para explicar agora, que é muito complicado, muito complexo e não dá tempo. Né? O mental superior já envolve muito da subjetividade. Mas onde é que eu quero chegar nessa história? Que ela falou aqui que o ser pega e intui a pessoa a fazer o bem, tá? E pode ser a própria consciência do ser. Onde é que está essa consciência do ser? Está no eu superior. Ele pode, esse eu superior, não ter sido alcançado, mas esse é o mecanismo do universo, o mecanismo divino, para que o eu superior está latente ali, ele não está manifesto, porque o ser não tem nível de consciência suficiente para estar vibrando lá. Mas aquele eu superior, de vez em quando ele dá umas cutucadas lá para baixo, como uma tentativa do ser não fazer besteira e dar uma espetada no ser para ver se ele se toca. Despertada e espetada também. Para ele não. Uma espetada para despertar. Ou seja, a maioria é do astral. Aí tu vai melhorando internamente, tu vai terminando os teus defeitos, tu vai evoluindo. Aí tua consciência vai subindo para um mundo mental inferior, um mundo mental superior, e aí vai. Tu vai evoluindo, eu estou falando de uma grande minoria. Tá? Porque, infelizmente, a humanidade, de uma forma geral, é triste a coisa. É um nível baixo de evolução. Evolução moral, não intelectual. Não se pode nunca confundir. As pessoas confundem muito uma pessoa que tem faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutor, daí tudo, o cara vai lá e não presta. Ele tem um baita conhecimento. Nem todos também. Estou tentando explicar uma coisa assim,
que não tem nada a ver isso com a moral. Quanto mais tu evoluir intelectualmente, mais tu tem responsabilidade, maior é o teu karma, se tu não usar aquilo para o bem da humanidade. Porque daí, meus queridos, como a gente sempre diz, o erro do soldado é muito pequeno perante o erro do general. O general, o erro dele é muito por menos, pode ser menor o erro dele em termos do que for, mas é muito mais pesado, porque o general, teoricamente, deveria saber muito mais. Eu digo isso daqueles que têm possibilidade financeira, possibilidade intelectual, possibilidade de instrução, de conhecimento e não fazer nada por ninguém. Esse vai ter muito mais peso kármico daquilo que ele deixou de fazer. Ou seja, como diz o Espiritismo, acredito eu que seja o Espiritismo, pagarás pelo mal que fizeste e por todo o bem que deixaste de fazer. Então, como tem gente por aí que vocês devem ouvir seguido dizendo assim, eu vou para o céu porque eu nunca fiz mal para ninguém, e que bem tu fizeste. Pois é, mas eu não maltratei ninguém, então eu vou para o céu, sabe? Qual parte do céu? O céu tem muitas partes, muitas dimensões. Quantas dimensões tem o céu? Meninas e meninos? Infinitas. Eu já estou assim, né? Já estou ficando velho, já estou começando a dizer menino e menina. Na realidade, aqui eu sou mais velho. Infinitas, né? Infinitas. Engraçado que tudo que eu estudei na minha vida, eu não me lembrava. A Logosé que nos trouxe para mim, para a área dos mentores, trouxeram para nós. A gente sempre sabia que tinha essas dimensões que eu falei para vocês aí. Ó. 7 dimensões. 7 dimensões. 7 dimensões, não. 49, porque é dividir 7 multiplicado por 7, porque cada dimensão tem 7 subníveis. O astral tem 7. São 7 dimensões. Mas depois se descobriu, os mentores trouxeram para nós, não, são infinitas dimensões. E eu relendo um livro de teosofia, não me lembro qual é, acho que é do corpo mental, ou causal mental ali, eu vi que chegou um dado momento que houve uma informação bem quietinha ali no canto que era infinitas dimensões. Então, a própria teosofia também cita na infinitude das coisas. É algo extraordinário e maravilhoso. Né? Então, realmente, o plano nossos mentores, né, vieram mostrar algo que realmente é. Não precisa de confirmação, mas é isso aí. Alguma pergunta? Ô Francisco, eu não sei se eu posso fazer essa pergunta assim. Se for do assunto, se for espiritual, pode. Assim, eu ontem estava conversando com uma amiga minha, ela disse para me perguntar aqui, né? Que ela estuda no Chico Xavier, e eu aqui. Nós falando assim de filhos. Se como os filhos dizem assim, elas dizem que lá eles estudaram assim, que o filho escolhe aonde a família que quer nascer. Eu disse, uma vez parece que a gente já falou sobre isso aqui. Eu disse, não, vou perguntar lá, eu não sei, não me lembro disso. Eu não sabia disso. Eu não me lembrava mais, que nós estudamos uma vez aqui, que já falou. Opa, então que bom que eu falo, porque a gente falou. Sim, já foi falando. Eu disse, mas eu vou perguntar, né, se dá a oportunidade. A tua pergunta refere a qualquer ser, não só filho. Sim, não é o meu ser que vai nascer, ele vai ser filho de alguém, claro. Sim, a família, assim, na família, assim, tu pode escolher a família que tu quiser nascer. Depende. E daí, O que vocês lembram disso? Alguém lembra? Eu não me lembrava mais. O que depende disso aí? Tem assim ou não é assim? Senhores do karma que... Não, nós estamos falando da... Tá, muito bem. Também. Nós estamos falando da pessoa, estou aqui, vou encarnar. Qual é a família que eu vou escolher? Os caras são ricos, milionários. O cara lá passando... Já dá briga lá também. O cara tá lá na caserna, lá passando fogo, eu vou escolher aquele ali? Por que que... E aí? Continua. Eu me lembrei assim, eu acho que não. Que lá é escolhido aonde tu vai nascer. Esse direção. Vamos parar a conversa, vamos voltar aqui. Por favor, vamos pensar por que a gente encarna?
significa que a gente precisa de evolução, em tese, né? Precisamos evoluir. O que vocês acham? Eu acho porque ficou algo pendente naquela outra, na nossa outra vida, a gente tem que voltar novamente para evoluir ali. Alguma vez foi a primeira, né? Alguma vez foi a primeira encarnação, né? Não tinha talvez nada pendente de outra encarnação, né? Então, assim, encarnar é uma das formas de se estimular a evolução. Muito bem, né? Como ela colocou. Tá? É um dos métodos, né? Uma das oportunidades que o espírito tem para a sua evolução. Não é a única. Quer dizer que quando a gente não está, o espírito tem vida eterna, e aí quando ele não está encarnado, ele está lá em banho-maria, né? Tipo, dormindo, sei lá, não, ele também está em ação, tanto né, ações que sejam boas, que sejam positivas, quanto ações que possam prejudicar essa evolução dele, tá? Então isso acontece, mas a encarnação é um dos mecanismos. Diferenças que existem, só para a gente lembrar isso, né? Ou quem está aqui pela primeira vez. A diferença de estar encarnado e estar desencarnado, principal, é que, vou resumir assim, tá? Quando a gente está desencarnado, estamos sempre no nosso nível de consciência, naquilo que a gente já conseguiu atingir de evolução, né? E todos que estão com a gente nossos vizinhos, né? Quem está com a gente ali naquele nível, todos têm o mesmo nível de evolução, então somos todos parecidos, tá? Então, toda essa escala que o Francisco falou, se a gente considerar as 7 dimensões mais famosas, né? Mais conhecidas, a gente vai ter quem está na primeira dimensão, vai estar no astral, lá vai estar todo mundo com nível de consciência astral. Quem tiver depois no mental inferior, todo mundo vai ter o nível de consciência mental inferior, todo mundo naquele padrãozinho ali, tá? Quando nós estamos encarnados, está tudo misturado. A gente tem convívio com pessoas com nível de evolução muito baixo, trevoso, umbral, né? Tudo dentro do astral, mas dentro do astral com níveis ainda diferentes. E a gente vai ter contato com pessoas com nível de evolução altíssimo. Tá? Pode estar um de cada lado ao mesmo tempo. Ser da mesma família, inclusive. Então, a oportunidade do plano que o plano físico, né, que o plano da encarnação traz para o espírito é justamente conviver com pessoas de níveis de consciência diferentes, que vão estimular de maneiras diferentes, né? Um vai estimular pelo exemplo a não ser seguido, o outro pelo exemplo a ser seguido, um pela sabedoria, o outro né, enfim, de provocar sentimentos e coisas diferentes, enfim. Tá? A grosso modo, essa é a grande diferença que a gente tem. Pela lógica, né? Vamos pensar assim, uma coisa que todo mundo vivenciou de alguma maneira, né? Mais ou menos, enfim. A gente está numa escola, aí tu recebe um ensinamento, né? Tem lá uma matéria. E tu não consegue, tem a prova, né? O teste, e tu vai mal no teste, tá? Daí, a professora diz assim, escolhe aí como é que tu quer estudar, se tu quer fazer o teste de novo, se tu quer ler o livro de novo, fazer um trabalhinho, se tu vai fazer. É assim? Faz esse trabalhinho. 7 bilhões, né? Imagina assim, mês que vem vão nascer 100 mil crianças na Terra. Né? Aí eu digo, se vocês descobrem onde é que vocês querem nascer?
Não, é uma coisa. E eu até hoje, né? Por isso que vai ver que é por isso que tem uns que nascem depois, né? E tem que ser, tem que haver cara, porque eles estão em dúvida. Ou estão discutindo ali quem é que vai tirar o. Vai tu primeiro. Né? 10 meses. Eu falei primeiro, né? Gente, não funciona, é óbvio que tem os senhores do cargo, que tem outras questões, né? Imagina tu falou, né, que tinha alguma pendência. Já pensou se essa pendência é com outro espírito específico? Tu já veio como minha mãe, já veio como minha filha, já veio como não sei o que, né? Tu olha assim, não, ali eu não quero ir, né? E talvez seja justamente ali que tu tenha que vir. Agora deixa eu falar. Então depende do nível de consciência do ser, quanto maior o nível de consciência, mais tu sabe lidar de uma forma melhor com o livre-arbítrio, de decidir. Um ser que tem um nível melhor, ele vai escolher aquilo apropriado para a sua evolução. Não, escolher nunca encarnar. Mas, minha querida, a maioria não tem nível de consciência, não tem. Eu não quero ir para lá, vai se dando, pontapé na bunda, o cara ia aprender. Eu só tinha dúvida, né? Se eu tinha explicado, educadamente, assim, ó, ela disse assim que eles aprenderam lá de uma forma, né? Eles lá estudam de uma forma, né? A gente que é mais direto, né? Sim. Nos estudos aqui, né? E daí eu disse assim, olha, o que eu aprendi era uma coisa assim que lá o senhor, né? Falava, é ali e é ali, né? Sim. Daí eu disse, mas eu vou tirar minha dúvida, ver se eu estou falando correto, né? É que isso não é autoritarismo, isso não é para a pessoa sofrer, etc. É porque as coisas são estabelecidas, né, de forma a ajudar a evolução daquele espírito. Né? Uma necessidade kármica, né? Exatamente. Eu sempre comparo com aquela dívida. Tu tem uma baita dívida de banco, não consegue pagar. Tu vai lá no banco, o que eu faço? O senhor vai ter que fazer isso, fazer aquilo para pagar essa dívida. Então, o que eu falei não estava errado. Não estava errado. Então, daí eu sei que eu tenho que pagar por certas coisas. Eu tenho consciência disso. Então é explicado, tu vai ter que fazer acontecer isso, bababá, tu vai vir com uma síndrome, tu vai vir com não sei o que. É necessário. Nem todo mundo aceita. Nem todo mundo, não, vai que ele diz, não. Entende? Uns vão entender, outros não. Então aí fica a coisa muito complexa, que envolve cada caso, cada nível de consciência e cada pessoa que vai entender a situação ou não. É muito complexo esse tipo de coisa. Então não é assim, eu vou escolher. Tem gente que escolhe porque tem um conhecimento X que sabe que é para o bem dele. Infelizmente nessa vida tu vai ter que fazer. Também com uma consciência mais, né? Digamos que preparada, né? Tem pessoas que, por incrível que pareça, escolhem sofrer mais porque querem acelerar a sua evolução. Nós temos que pensar que o espírito que está precisando encarnar, que está precisando desse estímulo para a sua evolução, é como se fossem crianças, né? Que elas não têm condições de decidir as coisas sozinhas. Se tivesse, não estaria dando, né, murro contra de faca. Falta maturidade, talvez, né? Falta maturidade, exatamente. Maturidade moral, maturidade de conhecimento. Exatamente, eu estou fazendo essa analogia, né? Esse paralelo, né? Precisa do adulto que vai dizer para a criança até onde ela pode ir, onde ela não pode. Criança é uma forma muito bondosa de falar. Na realidade, um baita do filho da mãe que não é. Francisco, eu estou falando de. Não, nem todos. Não, vamos combinar, né? Nem todos, mas tem muitos casos. São espíritos que estão ainda sem, vamos usar essa palavra, da maturidade, né? Então, vão se deixar totalmente livre, né? Vão escolher a família de rico, não sei. Vão acabar se afundando ainda mais. Ainda mais. Né? Então precisa ter alguém que direcione com responsabilidade, né? E de acordo com cada caso, para aquilo que vai ser o melhor, vai ter as melhores oportunidades, as melhores chances de aprender, de negociar a dívida, de fazer, enfim. E tem outra coisa, pessoal, tem outra coisa, preste atenção. Existe um termo em sânscrito que eu me esqueci agora. Em seguida eu falo esse termo e eu me esqueci. É um termo que o espírito que não é muito evoluído, que não é evoluído,
ele se sente melhor no plano. Samsara, não é? Não, samsara é tendências do passado. Tem samsara, sanskara, mas não é isso. É um outro nome, que eu esqueci agora. Então o espírito ele só se sente bem aqui na Terra. No plano espiritual ele se sente o sofrimento de forma comum. Por quê? Porque no plano espiritual se manifesta todos os defeitos que ele tem. Ao mesmo tempo em toda a sua Ao intensidade. mesmo tempo em toda a sua intensidade. Então ele busca encarnar de novo, mas não porque ele quer evoluir. Ele busca encarnar de novo, porque ali ele vai se sentir mais... Mas aí tu vai ter que explicar o que acontece no plano físico. Bom, Encarnar. E vai acontecer dependendo do aprendizado que você tem que passar. Não, o é cara que tem o Francisco está falando isso. Por que ele se sente melhor no plano físico? Porque limita esse sofrimento e ele prefere o plano físico para se manifestar. Recapitulando, quando o espírito está encarnado, ele não manifesta tudo que ele é o tempo todo, em toda a sua intensidade. Né? Porque não cabe, né? O nosso corpo físico, o nosso cérebro físico, né? As ferramentas que nós temos aqui, elas não conseguem administrar tudo isso, né? Tá? Então, e também, considerando que o foco principal é a mudança, né? Vocês imaginem assim, se vocês vão fazer uma mudança de uma casa grande, né, para uma casa bem pequena. Aí vocês vão pegar tudo que vocês têm na casa grande e vão botar na casa pequena? Não vai caber, né? Tá? E se vocês levarem tudo ao mesmo tempo, simplesmente pegassem, tipo, como se pegassem levantasse a casa grande, fosse lá na pequena e derramasse tudo dentro, né? Por onde vocês vão começar a arrumar a casa pequena? Não iam se achar, né? Então, quando o espírito encarna, quer sair dessa casa grande porque ele está com tudo, tanto que ele bem tem, quanto mal. né? Exatamente. Tá? E ele vem encarnar que a casa pequena, o cérebro físico é muito mais limitado, né? O nosso corpo físico é muito mais limitado. Se viesse tudo ao mesmo tempo, ele estaria aqui desperdiçando essa oportunidade, porque ele não ia nem saber por onde começar. Tem tanta coisa para mexer, tanta coisa para arrumar, não sei o que é da cozinha, o que é do quarto, o que é da sala, o que é do jardim, né? Enfim. Então, há um filtro e vão se manifestar parte desses defeitos. Vou falar dos defeitos porque é o que a gente precisa mexer, né? Se a gente está precisando evoluir, porque a gente ainda está precisando melhorar os nossos defeitos. As qualidades não atrapalham, né? Então, há um filtro nesses defeitos, vão se manifestar alguns na parte deles, e esse ser vai conseguir conviver com os outros. Porque vocês imaginem, né, pessoas que são espíritos que são extremamente maldosos, que são extremamente, né, têm defeitos pesados, muito fortes, muito enraizados, e aí vão encarnar com tudo que é mil, né? Não vai conseguir ter contato com ninguém, né? Não vai adiantar nada. Tá? Então eles vêm com isso atenuado um pouco. E aí é nesse sentido que o Francisco traz que o espírito, quando ele está desencarnado, como ele está com todos os seus defeitos, com toda a sua intensidade, ele está em um sofrimento muito intenso, porque isso incomoda. Defeito causa desconforto. Ele encarnando, como vai ter um filtro e vai ter uma certa atenuação dessa intensidade, ele se sente melhor
do que quando ele está. Isso falando dos trevosos, né? Dos que têm defeitos muito pesados. Tá? Então é por isso que alguns preferem encarnar, se oferecem, digamos, vai ter encarnação, estou na fila de novo, vamos dizer. E lá eu posso manifestar querem, mal, fazer mais mal. Né? Eles vão se sentir um pouco melhores. Tá? Eu ia perguntar o seguinte, essa de estar na fila para encarnar, então é uma filinha que a gente... Não, estou brincando. Mas como é que é o processo para a pessoa querer... Quanto mais karma, quanto mais necessidade e evolução. Olha aqui, ó, presta atenção. O espírito pode desencarnar e encarnar logo em seguida. Tá, mas não é que ele vai para a fila, né? Não. Não é a coisa de querer. Isso E o outro pode demorar. Né? Mas você se lembra do que acontece. Corpo físico, corpo etérico. Morre o corpo físico. Morre o corpo etérico em questão de umas horas. Aí o ser vai no astral, fica um tempo no astral, morre aquele corpo astral, o corpo astral tem um tempo, tá? Tem seres do lado do mal, os magos do mal, que conseguem manter esse corpo astral por mais tempo com técnicas da magia. Você sempre complica as coisas assim. Eu estou ensinando para as criaturas o que eu sei. Eu não estou complicando. Aí. Agora está mentindo. Então a pessoa fica um tempo no astral X, um tempo no mental inferior, dá um pico lá no mental inferior, no mental superior e volta. Quando ele volta, ele cria novo corpo mental inferior, novo corpo astral, porque o mental superior ele é eterno, entre aspas. Aí, se eu vou entrar nessa, eu vou ter que explicar um monte de coisa. Esse pico no mental inferior é se ele tem nível de consciência no mental inferior. Não, é que não. É o corpo. Não é o mesmo mental inferior, de uma encarnação para outra. Uma encarnação para outra muda o astral e o mental inferior, não é o mesmo. O corpo, mas ele não vai para lá. Não, ele não vai. O corpo é que morre. Sim. E é feito outro mental inferior, outro astral para reencarnar de novo. No outro corpo físico, no outro corpo etérico, obviamente. Tá, mas esse desejo do espírito de reencarnar... Eu acho que é triste, né? Eu acho não. Acho que é. Esse desejo de reencarnar, tá? Nem sempre ele é atendido. Tá? Porque é justamente isso, né? Assim como ele não vai escolher a família, o lugar, né? A hora de encarnar também, isso depende de uma série de coisas. A gente não tem uma regra que diz. Né? Depender de cada caso. Cada caso, o que ele precisa, o que é o mais... Aí envolve os senhores do karma. Ajustado para ele, naquele momento da sua existência, entendeu? Mesmo sabendo que é o espírito melhor ficar aqui no plano espírito, ele não é toda vez que ele quer vir, ele vai vir. Não, ninguém disse que é melhor para ele. A gente diz que ele se sente melhor. Então não quer sentido não. Tá? Não quer dizer que seja o melhor para ele. Vai depender de casos, oportunidades, situações, né? Países, culturas. Nem sempre isso vai ser. Aí a coisa complica, porque tem lugares que vocês bem sabem que são terríveis de viver. As culturas são difíceis de tudo existir lá. O que eu estou falando? Não, é que é outra linha, Francisco. Nós estamos falando do plano espiritual, não estamos falando do plano físico. Nós estamos falando que um espírito com pouquíssima evolução, que tem o desejo de reencarnar para se sentir melhor, não ter percepção de todos os seus defeitos, né? Não ter o impacto de todos os seus defeitos, que nem sempre este desejo significa que ele vai reencarnar naquele momento, porque as decisões para isso dependem de outros aspectos que não é ele que avalia. Tá? Porque se a gente for pensar, né, de novo, vamos fazer analogias, pessoas ansiosas, ou que tem alguma compulsão, eu me sinto melhor quando eu estou comendo, me sinto melhor quando eu estou correndo, mas a pessoa não pode correr eternamente, não pode comer eternamente, não pode. Quer dizer que é o melhor para ela. Né? Então também eles simplesmente encarnar para não mudar, se aquilo não vai adiantar nada. Né? É como tu ir para sei lá, tirar umas férias, mas não mexer em casa, entendeu? De volta tá tudo igual, né? O espírito
continua o mesmo, não adianta. Mas seguindo a linha da pergunta da Regina, digamos que o ser não tem autorização para encarnar de novo, ele fica onde nesse meio tempo? No plano espiritual da sua nível de consciência. Sofrendo, sofrendo, sofrendo. Ah, meu filho. Mas ele vai estar sofrendo aqui também. Mas intensidade maior, né? É. Aí é por Mas, isso. Mas, gente, vocês estão imaginando o plano espiritual assim. Ele sofrendo. Ah, mas. Tô super bem. Tá, mas A gente não sabe como é que é. Né? Nós estamos tentando imaginar um lugar e uma experiência que a gente não sabe como é que é. Pode descrever aquilo que a literatura te fala, mas vivenciar aquilo é que nem aconteceu com o Big Quad, que a gente já conversou, né, pessoal? E a gente naquela época morava em Candelária e o mentor, a mentora dava assim, Chico, agora tu vai ter uma... Não era, sei lá, sei lá, né? Não sei. Um plano alto lá, tu vai ter a sensação agora de estar naquele plano. E tu vai dizer para a água. Né? E aí eu parei, desconcentrou, meu Deus do céu, eu senti um troço impressionante assim, né? Aí veio aquela sensação, babá, daí eu voltei assim da consciência, e aí o que tu sentiu? Não sei explicar. Hoje eu deve esperando explicar. Eu vou bravo, mas como então? Não tem como tu explicar. Não, nível. Deve passar só para um. Nível, entende? Um nível, então. Não tirou nenhuma foto. Enquanto a gente fica aqui no mundo da ilusão, preocupado com prazeres que não te dava a coisa nenhuma. Então, eu quero dizer com isso, não é nem a questão do mundo da ilusão, é que não é um castigo para o espírito, entende? Não vai encarnar, não vai ganhar o pirulito, né? Não é isso. Ele vai estar no plano, se o nível de consciência dele é astral, que ele vai ter, né? Se sentir melhor no plano físico, deve ser astral. Ele vai continuar lá no plano astral e vai continuar recebendo outros estímulos para a evolução. Porque não é só o encarnar e desencarnar que estimula. Né? Tem outras formas que a gente... E continua vivendo uma vida lá. Com certeza. Isso que ela está falando, tudo bem, mas me diz uma coisa, mas como é que é uma vida lá nas trevas, hein, meu querido? Não sei. Não, por favor, abre, desculpa. Mas é terrível. Mas a literatura chama de a gente nos trabalhos aqui da Umbanda, os videntes aí seguido percebem, né? Regiões assim de espíritos de sofrimentos terríveis. É horrível, né? Olha aqui, ó, astral. 7 subplanos. O pior é o trevas, depois tem os subplanos, 3 subplanos que são as regiões umbralinas. Por que 3? Porque cada um depende da evolução do ser. Ele está numa região umbralina pior ou melhor. Né? Tudo isso que eu estou falando para vocês é dimensões diferentes. São mundos diferentes. Então o cara está nas trevas. Aí o outro está em outra dimensão, que é digamos, vou botar aqui o primeiro umbralino, segundo umbralino, terceiro umbralino, vai melhorando. Tá? Aonde que está a colônia espiritual ao nosso lado? Por que eu estou falando? O que é? A colônia espiritual ao nosso lado é uma colônia que fica trevas, 7, 6, 5, 4, lá pelo terceiro do subnível do umbral, do astral. Ela é uma colônia espiritual. A chamada colônia espiritual do espiritismo. Não pelo você. Espiritual, colônia espiritual, de socorro. Segundo o espiritismo. Segundo o espiritismo. Eu posso perguntar uma coisa? Quando a Luísa fez a pergunta dela ali, o que eu pude perceber está correto? E aí, você não tem? Ah, tá. Sim, o que tu percebeu? Eu percebi vários seres entrando aqui na casa e ficaram assim atrás, até um ficou mais ou menos ali atrás de ti, assim, não sei se está correto isso. Sim. Então quando ela fez a pergunta dela, sabe, eu percebi entrar todos assim em volta, ficaram em volta
Sim. Ouvindo a explicação essa que foi dada por ti pela Adriana, está correto? Sim, perfeito, perfeito. Eles estão aqui ainda, né? Sim. E atrás deles tem uma equipe espiritual de mais luz ainda. Sim, tá. Tem uma sequência de dimensões, de presenças, de vários tipos. De Eu níveis. vi bem direitinho quando foi entrando de um a um, sabe? Entrou vários. Sim. Está correto? Sim. Tá. Existe um trabalho muito intenso das equipes espirituais nesses planos mais baixos, de mais baixa evolução. As equipes de socorro, né? Não apenas de socorro, Francisco, mas são equipes que estão trabalhando para o desenvolvimento, para o aprimoramento, para dar oportunidades, para, enfim, né, daqueles espíritos saírem, né, desse lugar horrível, que é as trevas, dessa vida terrível de sofrimento e etc. e tal, né? Então, isso varia, a gente não tem como descrever o que é feito, porque, né, seria muita pretensão, enfim. Né? Mas os mentores já nos trouxeram alguns exemplos de situações, você já até a própria apometria cita algumas situações, né, de tratamento que relatam um pouco isso, né? Uma das coisas que os mentores trazem é que às vezes o espírito ele é levado para um plano de maior evolução, uma vibração mais sutil, né? Uma outra dimensão, digamos, para ele ver, tipo, o que tu tá perdendo, né? Onde tu poderia estar, como tu vai te sentir aqui, como que, né? Um outro mundo é possível, né? Uma outra vida é possível. Não existe só aquele lugar ali onde tu tá, né? E isso é uma coisa, até para nós aqui, né? Se a gente não tem uma perspectiva, o que a tendência, né, da pessoa é se sobrepor naquilo que ela conhece, né? Então, e não buscar, né, mais, enfim. Então tem várias coisas que são feitas para tentar fazer com que a pessoa saia dali, mas isso sempre respeitando, obviamente, né, todo o processo do livre-arbítrio, né, da mudança que o próprio espírito tem que conduzir, das decisões que ele tem que tomar, né? Então, muitas vezes ele vai encarnar de novo, outras vezes ele vai seguir outros caminhos, enfim. Deixa eu falar um fato do... Não é que eu particularmente, obviamente, acredito na reencarnação, todos nós aqui nada, acreditamos. Mas um fato que eu vi no YouTube real, né, de uma moça que eu me emocionei bastante com aquela história dela, que ela desde criança ela se lembrava de uma igreja e ela desenhava essa igreja de forma rústica e ela foi amadurecendo e lembrando da vida dela do passado. Ela tinha 4 filhos, que ela sofria muito no casamento, que o marido batia nela. E ela, conforme foi amadurecendo, casou, tudo, teve filho. Filme. Tu viste isso? É um filme. Hã? É um filme. Não, filme? Não, o que eu vi não foi filme, foi... Tem um filme que... Mas de repente tem um filme relacionado a isso. Mas que é um fato real. É a vida na outra vida. É. E ela nasceu nos Estados Unidos, é real isso. E ela, quando já uns 40 anos mais ou menos, ela desenhou perfeitamente a igreja e as ruas, tudo, ela desenhou. E eu não sei como que ela foi em algum lugar para tentar descobrir que lugar era aquele, né? Tanto a igreja quanto as ruas, tudo. Né? E descobriram que era uma cidade na Islândia. E aí ela foi para lá, ela quis ir para lá, mas não queria que ela fosse, mas o filho foi junto. O filho foi junto. Aí ela falou com o padre, e o padre a gente não acredita em reencarnação, mas Deus faz milagres. O que ele quis dizer, não sei o que ele quis dizer por quê, mas tudo bem. Mas ele ajudou ela naquela situação. E aí ela encontrou o ex-filho dela, no caso, lá no cemitério, já com 80 anos,
mais. Levava flores para ela todos os dias. Ele levava flores para a mãe. E ela encontrou o filho e chegou para ele e disse, olha, eu só veio se declarar como mãe, e ele não acreditou. Né? Ele não acreditou naquilo, obviamente, né? Ele vai acreditar. Daí ela disse para ele, eu vou te dizer uma coisa que só eu e tu sabíamos. Naquele dia que teu pai disse para ti, tinha um coelhinho que caiu numa armadilha, e para o pai pegar esse coelho, para ele pegar o coelhinho, para matar o coelhinho e comer. Né? E ela estava junto com ele e a criança olhou para ela e disse, mãe, não disse para ninguém, mas eu vou soltar o coelhinho porque eu estou com pena dele. E só ela e o filho sabiam. Né? Aquilo ali deu um choque no cara, pelo amor de Deus, então. Né? O que aconteceu? Foi uma confirmação, uma reencarnação dela, e ela conseguiu juntar todos os filhos, os 4, 5 se reuniram, chorando ali, porque esse mais velho, ela tinha pedido para ele cuidar da família, ajudar os outros. Ele tinha que cuidar da família, dos irmãos, só que ele não conseguiu porque o pai deu. Distribuiu as crianças, e aí ela encontrou todos os filhos dela, todos ainda vivos, com 80. Na realidade, ele se sentia culpado porque ele não conseguiu. Se sentia culpado porque não conseguiu. E naquele momento, a culpa dele, né, ele conseguiu. E, bom, a sensação. Ela libertou ele, né? Foi uma coisa impressionante. Em outra encarnação, a criatura conseguia ajudar os seus filhos. É uma coisa incrível. É muito bonito. E assim tem 1000 histórias verídicas, né, que eu ficaria aqui falando para vocês sempre. Mas a gente sempre se emociona desse mecanismo maravilhoso que é Minha Vida na Outra Vida. Esse filme é baseado nessa história. Sim. Alguma pergunta, pessoal? Quem é que tem lido alguma coisa? Isso que a gente vai ter que ver com os mentores para retomar algumas coisas, né? Que o pessoal já não está. Pois é, estão se esquecendo. Pois é. Não, mas que são importantes. Claro que são importantes. Nós vamos ter que rever isso aí. Que nem todo mundo entrou ao mesmo tempo, então nem todo mundo viu ao mesmo tempo. Tem muita gente nova. Mesmo tempo as coisas. Não, se tem alguma previsão de se reimprimir mais alguns exemplares do livro da filosofia lusiana? Tu diz assim, do mesmo livro, quer dizer? Pretendemos. É que tudo é custo, né? Não sei se tem um número mínimo para... Tem que... Tu vai no Não, mínimo não, mas é que tu tem... Quanto mais tu fizer, mais barato sai, de uma certa forma. Eu acho que não tem mais nenhum livro desses. Tem aqui, né? Aqui tem. Na casa tem. Evolução Sem Mágica também? Tem também. Opções de imprimir sem editora, vocês não chegaram a ver. Se já tinha uma gráfica, talvez saia mais barato, não sei. Sim. Bom, é o seguinte, pessoal, esses anos todos que... Tá, deixa eu explicar para quem não sabe, assim, tá? Lá em Candelária, na época que eu era médico lá, em 84, eu fui primeiro pediatra lá, e o centro espírita de lá descobriu que eu era espírita, digamos assim. E o senhor Stides, que era o líder do centro espírita de lá, uma pessoa incrível que já desencarnou, foi falar comigo e pediu. A gente teve eu nem me lembro, faz tantos anos, né? E ele disse para eu dar aula para eles. Daí eu fiquei um período, 7 anos, fiz curso de dirigente de grupos de centro espírita mesmo. E naquela época, durante 7 anos, eu dei aula para os grupos. Só que quando eu comecei a estudar várias coisas, e quando eu começava a entrar com um assunto que não era da linha da federação, os mais antigos me alertaram, não, vocês não fazem isso, né? Tem que ser dentro daquilo que é a Federação Espírita do Brasil. Eles eram bem ortodoxos, digamos assim. E foi um dado momento que eu comecei a estudar a teosofia. Isso faz exatamente, eu me lembro até, eu tinha 33 anos, eu estou com 66 hoje, faz 33 anos isso aí. Quando eu estudei a teosofia, que é o budismo tibetano, aí eu quis expandir a coisa. Olha o conhecimento maravilhoso. Eles não deixaram.
Então, quando eles começaram a me proibir mesmo, aí eu peguei e disse, não, eu vou criar um grupo de estudo, eu vou sair daqui e vou criar um grupo de estudo. Foi dali que começou os primórdios da fraternidade da Micaela, porque não era Micaela, era, nem me lembro agora, Centro da Fraternidade Branca, uma coisa assim, esotérica, não me lembro mais. E ali começou a acontecer muita coisa. A minha ideia é ensinar para as pessoas tudo que eu estava estudando. E aí as coisas começaram a crescer para um lado de mediunidade também, de trabalho de ajuda, as coisas começaram a ir para esse caminho. E no meio dessa confusão toda, a Ada entrou nessa história, né? Morasse lá há quantos anos? Não lá? Quase 5 anos. Aí, quando a Ada entrou, nós dois juntos, a coisa se expandiu de uma forma muito grande, porque muita gente de Santa Cruz foi lá para pedir ajuda, principalmente para vício de drogas, álcool, etc. Então, Santa Cruz soube daquilo lá, e gente que conhecia lá, conhecia aqui, e a coisa foi crescendo. Chegou um ponto que cresceu tanto que veio para cá. Quando veio para cá, aí sim se criou, né, a fraternidade holística Micaelos. 95. 95? Veio para cá? Agosto de 95. Acho que eu fiquei antes, gente. Então, naquele período em que a gente morava lá, que a Ada entrou na minha vida e eu entrei na vida dela, vou dizer assim, a gente recebeu muito conhecimento dessa filosofia que o nome é Logosê, porque tinha que ter um nome para referência. Né? Eu vou dizer, mas o que é isso? É uma filosofia chamada Logosê, que é a base da Micaelos. E ali a gente recebeu muito conhecimento, que foi escrito os livros, esse livro, que falou, que tu falasse, né? Que tu falasse né? E esse livro, Evolução Sem Mágica, que a Adri, ela escreveu. Né? Um livro fininho, mas que diz muito. E o outro são fundamentos da filosofia Logosê. Só que a gente tem muito mais conhecimento que os mentores não querem. Não quer autorizar. Não autorizar, não quer. Não autorizar que a gente pudesse passar para livros. Né? Evoluções dos animais, o futuro da humanidade. Tem coisas lá impressionantes que já está tudo ficando velho, amarelado, esverdeado, sei lá que coisa. Então, velho que. E que sei lá quando que vai. De repente, não sei quando eles decidirem, sei lá o que. Né? Então, esse conhecimento está nesse livro em questão. Eu estou dizendo isso tudo para pessoas que não sabem saber. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Que horas são? Tá. Então vamos terminar e eu queria assim, eu gostaria de dizer a vocês assim que busquem estudar as coisas. Né? Por exemplo, hoje em dia eu estava no centro ali, entrei na livraria ali, já vi um livro sobre maçonaria. Eu sei alguma coisa de maçonaria, mas eu vou me aprofundar mais. Já peguei e comprei um livro sobre os evangelhos apócrifos, que é aqueles evangelhos que foram descobertos no Mar Morto em 1945, que mostra uma outra coisa sobre a visão de Jesus Cristo, o ensinamento real de Jesus Cristo, etc. Então, a gente sempre tem que estar em contato com essas coisas para não perder a coisa toda. Busquem coisas, perguntem aqui, perguntem para o... Não estou eu aqui, está o Enio ali, pergunta para o mentor do Enio se isso que está aqui vale a pena ler, entendeu? Tem uma linha que a gente pode seguir? Tipo, estou fazendo, vou começar com o quê? Tu está perguntando com o que vai começar? Porque todo mundo tem que começar com o Espiritismo. Eu não consigo ler o livro dos Espíritos. Mas tu leu o Introdução? Não consigo entender nada, é a mesma coisa que eu estiver lendo em braille. Não tenho. Tem um novo que é muito bom. Não consigo, aquele ali, o livro dos Espíritos é um que eu posso abrir ele. As perguntas? Não entendo nada. Não mas consigo. a introdução, tu pulou a introdução, né? Não, eu não consigo, tu não tem noção, eu não consigo ler. Mas aquele pergunta e resposta. Não consigo entender. Mas então tu. Pega outro livro. Porque tem várias interpretações aqui. Os livros de Kardec, tem vários livros que interpretam de forma diferente a tradução. O livro dos Espíritos, só que ele é novo, ele é mais explicativo, Então, diz para ela. Ele é mais grosso, ele é mais explicativo, dá para comprar. Tem um evangelho novo também, que é
mais explicativo. É que... Não tem toda aquela introdução. E pergunta para nós também as coisas, né, Tia? É que, na verdade, esses livros são antigos, né? Bem antigos. Então, o linguajar dele... Não, mas não é pelo linguajar. Eu começo a ler ele, posso começar a ler a palavra, eu vou ter que voltar 10 vezes que aquela palavra não vai entrar na minha cabeça. Ah, bom. Mas é que não é a palavra que tem que entrar na tua cabeça, o que tem que entrar é a ideia. Sim, mas não adianta. Então, Tá. o que eu estou tentando te explicar é que desses livros que são antigos, os exemplos, a linguagem, o vocabulário, várias questões podem ser dificultadores para a gente se entregar e conseguir realmente assimilar o que está sendo dito. Então, se isso está acontecendo contigo, que está gerando um bloqueio, né, tu deve procurar outros livros da linha do Espiritismo, em vez de tu começar no livro dos Espíritos, depois ir para o Evangelho, depois ir para isso aqui, depois ir para... Né? Vai mais para outros mais recentes, publicações mais recentes, que vão ter outro tipo de abordagem, que vão te ajudar a te inserir na ideia, né, da filosofia do Espiritismo. Pode ser que mais adiante vá voltar ao livro dos Espíritos e ter outra percepção. Né? Pode ser que tu nunca vá ler o livro dos Espíritos, não quer dizer que tu necessariamente tenha que ler este livro. Né? É o livro mais indicado inicialmente porque ele tem conceitos básicos, mas tu vai encontrar esses conceitos de outra forma em outros livros. Então não te fixa nele no sentido de que se eu não conseguir, eu não vou ler, não vou estudar o Espiritismo, não. Vai para outras publicações mais recentes que vão também te trazer para né, essa concepção do que o Espiritismo traz. Né? E pergunta também, né? Também pode realmente que não seja para ti a melhor maneira de entrar na espiritualidade. Pode ser que tu vai entrar através do budismo. Nem todo mundo precisa entrar pela mesma porta. Sim, claro. Né? Então, se tu não te sente afinada com os conceitos, com a forma como o Espiritismo aborda a espiritualidade, procura outro. Vai pelo budismo, vai pela teosofia, vai por outra. Teosofia? Não, mas não quer dizer nada. Ramatiz também. Né? Que são formas de tu poder aprofundar. Hoje ela trouxe aqui uma discussão, 2 trechos, né, para a gente discutir sobre dúvidas em relação que tinha a ver com o estudo da Umbanda, mas falava em obsessor, mas falava, porque no fim das contas as palavras vão mudar, a forma como a coisa está escrita vai mudar, mas a gente vai acabar chegando no mesmo cerne, né, que é o que interessa. A nomenclatura é muito grande. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, tá? O que é Deus? Olha só, essa pergunta é muito inteligente, porque eles não... O Livro dos Espíritos, por exemplo, as perguntas foram criadas pelos Espíritos. E Kardec e a sua esposa, Madame Boudet, os dois, respondiam isso através dos Espíritos também. Né? Não eram eles responderam, eles codificaram, eles organizaram aquilo que veio do plano espiritual. Né? Não foi invenção deles. Tanto que o nome é o codificador. Né? Claro que quando se fala o codificador, se lembra de Allan Kardec, mas como a humanidade é machista, a mulher sempre é para o lado de cá. Então eu só estou tentando esclarecer que foram os dois que codificaram. Então, só para citar a primeira pergunta, essa pergunta é muito inteligente, porque ele não pergunta assim, quem é Deus? Ele pergunta o que é Deus? E a resposta é o Criador de todas as coisas, a causa de todas as coisas, a causa de todas as coisas. Né? Portanto, isso é simples, mas é extremamente profundo. Né?
Porque simplesmente isso é tudo que tu está vendo, que tu está sentindo, a tua existência, a existência de tudo que existe, é Deus. É uma coisa muito doida, tá? E real. E existem várias linhas muito boas. Pergunta para o mentor do Enzo, o mentor do dia que tu vem, esse livro é legal, esse caminho é legal, para te não entrar numa furada e ir para um caminho que não é legal. Tá? Mas não, uma coisa importante, não desista. Encontrou uma barreira, 2, 3, não desiste. Não desiste, ninguém tem que desistir em qualquer barreira. Tá? E quanto maior a barreira, mais a gente tem condições de, ao ultrapassá-la, crescer mais. Ser mais forte, vencer mais. E pergunta para nós, quando nós estamos em reunião, criatura divina, não tenha vergonha de perguntar. Eu vou perguntar porque eu tenho vergonha, porque... Mas se tu não sabe, tem que perguntar. Um livro de Urântia, já leu? Ai, meu querido. O que tem livro? Urântia. Está entendido. Ele é um livro extenso, tem mais de 2.093 páginas. Recomendado? Não. Prestem, deixa eu falar para vocês. Não é nem pouco. Deixa eu falar para vocês uma coisa importante. Presta atenção. Tudo que existe em termos de conhecimento, tá? Vamos aqui no caso espiritual. Tudo que existe no caso que eu estou falando de conhecimento espiritual, vejam da onde está acontecendo, a origem. Tá? Tem livros por aí que foram escritos por pessoas que sonharam e escreveram livros. Olha só, então não é uma fonte muito fidedigna. O livro de Urântia foi criado, por isso que eu te digo, cara, às vezes aparecem coisas na minha vida, eu não sei porquê. É que aparece exatamente quando surge uma pessoa que vai fazer uma pergunta, eu vou dizer o que é, né? Quando eu vi isso aí, eu fiquei bem doido. Meu Deus do céu, que coisa espetacular, livro de Urântia, não sei o quê. Tá, antes eu vou explicar para vocês de onde é que surgiu. Existia nos Estados Unidos, no início do século XX, 1900 e pouco, um cara que não conseguia dormir, mas ele foi consultar com um médico, porque ele não conseguia dormir, chegou muito sono. Aí o médico foi acompanhar esse cara, foi tratar desse cara. E durante uma daquelas sessões, esse cara, em fundo, digamos assim, se manifestou dizendo que era uma entidade, não sei de onde, que vinha trazer um conhecimento maravilhoso para a humanidade, né? E que ali ia surgir uma nova, um início do espaço todo. E o médico pegou aquilo, juntou uma turma entre médicos e outras pessoas interessadas e começaram a escrever isso aí. Quando eu fiquei todo empolgado, que troço maravilhoso, que coisa incrível. Aí eu comecei a ver as palestras relacionadas ao livro de Urântia. Falava sobre, aí fala sobre outra coisa, tá? Porque não deu caso, porque nós vamos ficar aqui muito tempo falando. Quando eu e a Ari começamos a ouvir as palestras, eu estava empolgado, e a Ari, na minha empolgação, a Ari, ela é desconfiada e ela está certa. Eu já me empolgo, vou lá, feito besta na frente, e ela traz-me, não é isso, não é aquilo. E eu senti que na hora eu estava empolgadão e ouvindo o cara falar, e aí eu comecei a ver umas coisas meio sem sentido na coisa. E a Ari diz assim, eu não estou tendo firmeza com isso. Mas eu não tinha perguntado para os mentores se aquilo era verdadeiro ou não. Eu perguntei para os mentores se eu tinha que continuar vendo aquilo. Olha só como é a coisa, né? Continua vendo, continua. Continua, vai lá. Mas era importante, depois eu descobri por quê, entende? Então eu fui lá empolgado, que legal, então eu já interpretei como sendo uma maravilha com ele, eu interpretei. E eu falei um pouquinho, peraí, isso aqui não é real, aquilo ali foi feito por espíritos mistificadores, de uma inteligência muito grande, viu? Inteligência não tem nada a ver com moral. Eles trouxeram um conhecimento incrível, que as criaturas estão criando até religião em cima. Sim. Eu li uma parte, mas aí... O que tu sentiu? Bastante empolgação, sim. Porque filosoficamente ele é um ótimo livro. Né? Sim. Principalmente a parte inicial. Sim. Eu me lembrei que ela falou da diversidade, não sei se foi ela, a diversidade de espíritos, né?
Ali tem também, tipo, hierarquia espiritual. Mas existe essas hierarquias, mas não daquela forma como ele está tratando. Tá? Não vai atrás que aquilo ali são mistificadores de uma inteligência fora do comum, que estão trazendo um conhecimento deturpado. Né? Eles dizem que Deus... Na verdade, o que menos interessa é como que é a hierarquia, né? O que importa é o que isso gera. Mas, enfim, o recado é que não é recomendado. É tipo um fake para as criaturas entrarem que nem... O livro é Urante. Urante é o nome do planeta Terra, no universo, segundo eles. Mas isso, por favor, esqueçam. Não busque isso aí. Não vai te meter e vai ter conhecimento deturpado, não é por aí. Então põe a mão aí. E eles analisam vai estar bem. A foto vai baixar Tô sabendo. Eu fiquei empolgado no início, mas depois que eu vi a realidade, eu fiquei até aliviado por dentro. Tem que decorar tudo isso aí, tia. E ler 2.023 páginas? Não. Você tá